Bom dia, irmãos. Bem-vindo à Igreja Batista Regular Vida e Paz e à nossa escola dominical Classe dos Homens. Hoje estaremos assistindo à segunda aula apresentada aos alunos do Seminário Batista Regular do Sul. O assunto destas aulas era as 5 ofertas no livro de Levítico como apresentados como tipos messiânicos. Hoje veremos a oferta chamada Holocausto, a primeira oferta, e tenho certeza que vai gostar de ver alguns aspectos do Senhor Jesus Cristo na sua obra, sua pessoa, como foi prefigurado profeticamente nestas ofertas. Obrigado. Bom dia. Segundo dia, né, para nossa aula sobre a Hamashiach, tipificado pelas ofertas das escrituras hebraicas. Hoje veremos a primeira oferta, chamado Olá, o Holocausto. Agora, capítulos 1 a 7 de Levítico nos informam das regras que se referem às ofertas, suas divisões e as partes que foram destinadas aos sacerdotes. O termo comum usado para sacrifícios de todo tipo era a palavra korban. A palavra é tradicionalmente traduzida como oferta ou sacrifício, também oblação. Esses dois termos que uso como sinônimos. Em português, independente do significado original da palavra sacrifício, seu uso comum tem pouca ou nenhuma semelhança com a ideologia ou etimologia de um korban. No uso normal em português, um sacrifício é algo que uma pessoa abandona, não em troca de nada, mas em nome de uma causa nobre, por exemplo, defesa do país, criação de filhos para o jogo. A palavra korban, por outro lado, vem da raiz hebraica que significa chegar perto. Um korban, então, é um meio para que um homem possa se aproximar a Deus. De um modo geral, existem 2 tipos de korban. Zevachim korban, literalmente sacrifícios abatidos, e menechot korban, ofertas de grãos, ou ofertas vegetais. Sendo assim, o primeiro tipo de oferta, korban, refere-se, em geral, às ofertas que utilizam animais. Este termo vem de uma raiz que significa algo que foi trazido, também aproximar, chegar perto, ou presentear, sendo traduzido como oferta e oblação, um presente na forma de um sacrifício. Por exemplo, nesse capítulo 1, nós vamos ver várias expressões referindo se trazer uma oferta, seria oferta tal. Né? Então, está usando korban, ou minchá. Mas vamos ver isso quando avançarmos. Né? O segundo termo é minchá. No livro de Levítico, refere às ofertas vegetais, sendo de flor de farinha, de trigo, azeite, vinho, incenso, assim. E constituem, muitas vezes, tão somente como um complemento dos sacrifícios de animais. Quer dizer que, muitas vezes, tendo uma oferta ou um sacrifício, haverá outra. Porém, a palavra minchá quer dizer presente, tributo, oblação, sacrifício e oferta de grão. Esse termo vem de uma raiz que quer dizer repartir ou alocar. O primeiro sacrifício mencionado na Bíblia é minchá.
e foi feito por Abel. Em Gênesis capítulo 4, versículo 4. Como também pelos patriarcas, várias vezes é esse usado. Agora podemos realmente chegar para a primeira oferta, aqui em Levítico 1. Né? Então, como ontem nós lemos capítulo 1, nós vamos ler de novo. Vamos ler. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, olá, né, de novo, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. E o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolos ou de pombinhos. E o sacerdote oferecerá sobre o altar e tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo, com as suas penas, tirará e o lançará junto ao altar para o lado do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la junto às suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, podemos achar a palavra holocausto várias vezes. É a palavra olá. E a maioria dos restos de vezes vai encontrar a palavra corban. Por exemplo, versículo 17. Holocausto é, olá é, corban queimada de cheiro suave ao Senhor. No sacrifício chamado olá, ou holocausto, aquilo que sobe ou ascende em fumaça.
holocausto, aquilo que sobe ou ascende em fumaça. E a oferta era queimada completamente no altar. O sacrifício subia a Deus quando expressa fidelidade e sinceridade. Assim Deus aceitava o holocausto com o coração sincero, com fidelidade, adorando o Deus verdadeiro. Havia 3 graus financeiros providos para os ofertantes de um olá. Em primeiro lugar, para o rico, o bem de vida. Sua oferta seria do gado, em outras palavras, o boi. A segunda classe, ou grau, é a classe média. Pessoas com circunstâncias moderadas. Sua oferta seria do gado miúdo, ou o cordeiro. Sendo pobre, sem recursos, sua oferta seria das aves. Em outras palavras, as rolas ou pombinhos. Para se fazer a verdadeira expiação pelos pecados, o sangue de um animal sem mácula deveria ser derramado e, sendo assim, antecipava a eventual oferta do sangue sem pecado do Cordeiro de Deus, Yeshua HaMashiach, como uma única vez para sempre, sendo oferta pelo pecado do mundo. Vamos para o Evangelho de João, agora, João capítulo 1. João capítulo 1. E veremos João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Hinei se ha-Elohim. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos agora para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E veremos versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Yeshua Mashiach, feita uma vez. E agora, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, um versículo que vocês conhecem muito bem, 2 versículos, 3 versículos, 18 a 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós. Já notou uma coisa? Yeshua foi conhecido como Cordeiro antes da fundação do mundo. Imagina como Deus tinha planejado tanto tempo para te salvar e me salvar. Incrível, né? Então, o olá. O olá, o holocausto, é voluntário. Tipifica Hamashiach oferecendo-se voluntariamente e sem mácula a Deus, como temos lido, comprazendo-se em fazer a vontade do Pai, ainda que na morte. Voltaremos para Hebreus, agora 9. Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9. Versículo 14.
Quanto mais o sangue de Cristo, o Mashiach, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E agora para Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E vamos ler versículo 8, que diz: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o holocausto é voluntário. O holocausto também, em versículo 4 de Levítico 1, é expiatório. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Eu vou falar mais tarde sobre pondo a mão, mas note que é feito isto. É expiatório, porque Cristo tomou nosso lugar. Por quê? Pois o crente não teve esse prazer na vontade de Deus como o Mashiach teve. Vamos voltando para Hebreus 9. Hebreus 9. E veremos isso. Hebreus capítulo 9. Veremos, começando com versículo 12 até versículo 22. 9 e 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do Mashiach, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, um Brit Hadashah, Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde haver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não. Por isso também o primeiro não foi consagrado com sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e hisopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Pode achar isso também em Levítico capítulo 17, versículo 11. Então, o holocausto é voluntário e também o holocausto é expiatório. Em terceiro lugar, também achado nesse versículo 4 de Levítico capítulo 1, o holocausto é substitutivo. E voltamos para esse assunto de pôr a mão, né? Vessamar, e porá sua mão, porá vessamar,
A semihá, outra palavra, que descreve a ação de pôr as mãos sobre o animal antes de sacrificá-lo. Tá? Significava o mesmo de transmitir a alma do sacrificador ao animal através da mão, e deveria ter colocado uma pressão sobre a cabeça do animal. Desse modo, o sangue derramado do animal substituía a alma do dono do sacrifício, considerando-se como se ele próprio fosse sacrificado. Em outras palavras, o ofertante estava indicando aceitação da oferta e identificação com ela. Era mais identificando com ela. Figuradamente, corresponde à fé do crente no Messias, aceitando e identificando-se com ele. HaMashiach. Vamos para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos ler versículo 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada com justiça. Imputada é uma palavra de contabilidade. Quer dizer, é depositado, um valor depositado na conta de alguém. E é isso que acontece. Crendo em Cristo, a própria justiça é aplicada na conta da nossa vida, onde não tinha nenhuma justiça perante Deus. Era um vácuo, sem justiça nenhuma. Mas crendo em Cristo, toda justiça. Vamos para capítulo 6. Capítulo 6, vamos ler versículos 3 a 11. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Yeshua Mashiach, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Mashiach foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também nos seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. HaMashiach Yeshua, Adonenu. A vida e o sangue derramado do animal nunca pôde remover o pecado do ofertante. Assim, a oferta era apenas uma nota promissória da espera do futuro sacrifício perfeito. Providenciava uma cobertura temporária entre o Deus Santo e o homem pecador, na espera do verdadeiro sacrifício do Messias mencionado em Isaías 53. O livro aos Hebreus também nos instrui neste assunto. Voltando para Hebreus, agora para capítulo 10 de Hebreus. Vamos ler de novo, né? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam.
De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, citando Salmo 40, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tire o primeiro, para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Assim, todo o sacerdote aparece cada ano, ou cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O crente é justificado pela fé, e sua fé é reconhecida como justiça, pois o identifica com Cristo. E realmente é a justiça dele, né? Que morreu em seu lugar como oferta pelo pecado. Vamos ler 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Né? Vamos para 2 Coríntios também. 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5, e veremos versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. O Mashiach cumpriu em nosso lugar. No entanto, a ideia de castigo não é proeminente nesta oferta. Já temos lido ontem. Bom, vamos lá. Hebreus, novamente. Hebreus, capítulo 9. Versículo 11. Hebreus 9, versículo 11. Mas vindo Mashiach, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e o cinza de um novilho aspergido sobre os imundos o santifica, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Mashiach, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo
imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Agora, temos algumas palavras enfáticas em capítulo 1 de Levítico. Levítico, capítulo 1. As palavras enfáticas encontramos holocausto e de sua própria vontade e aceito a favor dele e expiação, porque são as palavras-chave, enfáticos. Os sacerdotes não receberam nenhuma parte desta oferta, porque foi totalmente consumido no altar. Então, vimos que o holocausto tipifica Hamashiach, Yeshua, e o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, disse, em capítulo 5, versículo 2, e andai em amor, como também Mashiach nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. No altar da cruz, Mashiach Yeshua foi nosso holocausto. Sendo assim, o aceitarmos Mashiach Yeshua como nosso holocausto, identificamos-nos com ele e confessamos que ele morreu como nosso substituto. No entanto, ele é ideal ao serviço de consagração. Lembra em Mateus 3,17? Está escrito, e eis que uma voz, falando de Yeshua, o Pai disse, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me aprazo. Em Êxodo, capítulo 29, vamos para lá, Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29. Eu quero ir para o versículo 38. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecereis à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Deus está dizendo que iria falar com eles lá. Então, nesses versículos de Êxodo, aprendemos que havia holocaustos de cordeiros oferecidos diariamente. Um sacrifício pela manhã e outro sacrifício à tarde. Isso foi dia após dia, continuamente. Assim, tipificavam que Yeshua era um holocausto contínuo por seu povo. Só que ele fez uma vez para sempre. Hoje em dia, o crente deveria oferecer-se a si mesmo também continuamente, em consagração de vida a serviço de Mashiach. Para nós, esta oferta tipifica uma consagração como Paulo nos ensina. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E assim termina a nossa segunda aula, né? Então, amanhã vamos ver a Minchá, tá? E temos visto, olá, seria bom, nas suas Bíblias, riscar com uma cor a palavra holocausto e outra cor as palavras que são korban, ofertas, né? E vai procurando, quando puder, fazer isso em todos os capítulos, tá? E cada capítulo buscando outra oferta que será mencionada além dos korban ou das minchá. Mas amanhã é minchá, tá? E vamos aprender mais acerca da minchá. Muito bom. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pelo tempo que nós tínhamos com esses alunos. Pai, ajuda eles a aprenderem, Pai. Que eles fiquem sempre mais preciosos da Tua palavra. Tanto do novo como do velho, Pai. Porque o novo é o cumprimento do velho. E o velho tem tantas descrições do Mashiach. Pedimos, Pai, que abençoas. No nome de Yeshua HaMashiach oramos. Amém.